O Natal está chegando. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aulinha de hoje, que será de ciências. E o tema da nossa aulinha é os cuidados que devemos ter, né, em relação aos alimentos. Então, vamos dar continuidade a esse tema, né? Pois estudamos ele também na nossa aulinha e, ao mesmo tempo, vamos revisar, certo? Então, lembrando que todos os alimentos, né, ele deve ser guardado em local bem apropriados, né, para ficar. Eles também, alguns devem ficar na geladeira, né, outros no armário, em locais bem conservados, arejados, né. Já a carne e o leite, outros alimentos, né? Eles precisam ser guardados em um lugar limpo, seco, né? Arejado e longe de quê? De insetos. Já os alimentos que não são armazenados em local adequado, eles podem estragar, né? Eles podem acumular fungos, né? Como o exemplo deste pão. Então, galerinha, este pão ele está repleto de fungos, né? Com certeza. Ele ficou num local úmido, né? Desprotegido. E aí, quando isso acontece, não podemos mais consumir um pão dessa forma, pois se acabamos se consumimos, na verdade, esse pão, vamos ficar seriamente doente, né? Ah, tia, mas ficou só um pouquinho de fungo assim na pontinha do pão. Eu fui lá e cortei. Gente, quando tem fungos em um pão, numa bolacha, num bolo, vocês têm que descartar, porque todo aquele pão ele já está contaminado com esses fungos. Então, se comemos, vamos ter problemas intestinais, né? Muito sérios, certo? Então, esses alimentos, eles têm que guardar em um local seco, né? Bem tampados. E tem o tempo, a durabilidade deles. Pois tem alimentos que eles duram um pouco mais, mas tem outros que não duram tanto assim, né? Como, por exemplo, um bolo. Nesse tempo quente, um bolo muitos dias dentro de um depósito fechado, né? Junto com a temperatura, ali vai proliferar, colonizar bactérias, né? Surgir fungos, certo, gente? Então, também, né, precisamos lavar bem os alimentos, né? No caso das hortaliças, precisamos lavar bem lavadas as folhas, né? Antes de consumir. E também tem alguns alimentos que eles são industrializados, né? Que são chamados de alimentos que foi passado pelos processos, né? Por modificações. Por exemplo, se eu chego no supermercado e vou comprar uma caixa de leite, por exemplo, essa caixa ela tem que estar dentro do prazo da validade, não pode estar amassada, danificada a embalagem, certo, gente? Então, é uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Até os enlatados, temos que ter cuidado, observar o rótulo dele, se está tudo ok, a embalagem, se não está danificada e a sua validade, se ela está dentro do prazo, né? Então, os alimentos, né, eles vêm no seu rótulo, né, na sua embalagem, mostrando a data de fabricação e o prazo da validade, que o consumidor tem aquele prazo para consumir, né? Então, é importante, viu, gente, sempre observar este caso, né?
da validade. Os sucos das caixinhas que compramos nos supermercados, eles são, né, totalmente industrializados, principalmente esses de caixinhas, né? Ele contém o quê? Conservantes para manter o tempo de prazo dele, né? Até o vencimento. Então, galerinha, existe também alguns cuidados básicos que devemos tomar em relação aos alimentos que consumimos. Então, a tia Genilda falou da higienização, né? A gente precisa higienizar, evitar comprar os alimentos velhos, né? As carnes, elas devem ser bem cozidas, as verduras devem ser bem lavadas, as frutas também devem ser muito bem lavadas antes de consumirmos. E também é preciso saber a origem daqueles alimentos. Se ele foi bem produzido, se o local que ele foi produzido, se foi bem higienizado, né? Livre de qualquer contaminação. Certo, galerinha? Lembrando que o sal, ele é um dos elementos que ele consegue conservar alguns alimentos, não é verdade? Então, vocês já perceberam que a mamãe, às vezes, coloca o sal na carne para manter, né, ela bem mais, a durabilidade delas ficar bem maior. E vocês, galerinha, como vocês têm se alimentados? Como é a rotina da sua alimentação? Sabemos que o consumo, né, de hambúrgueres, frituras, como batata fritas, né? Esses alimentos a gente pode comer. Agora, uma vez perdida, certo? Pois não é nada saudável. Já as frutas, as verduras, os legumes são alimentos que devemos consumir sempre no nosso dia a dia, pois são alimentos ricos em vitaminas, né? Em proteínas, carboidratos que precisamos para o nosso corpo, né? Nosso corpo precisa de vários tipos de vitamina, por isso que precisamos comer vários tipos de alimentos variados, porque cada alimento possui a sua vitamina, certo? Então, galerinha, vamos para a nossa atividade de casa, que será no nosso livro, na página 80, e no livro de ciências, na página 80, certo, galerinha? E vamos para o nosso livro de atividade de reforço, na página 186 e 187. Lá vocês vão responder algumas questões relacionadas, né, aos cuidados que devemos ter com a alimentação, ok? Então, por hoje fica a nossa aulinha. Um beijo carinhoso em cada um de vocês e tchau, tchau. Até a próxima aula.